E aí, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Eu já tô virando um mendigo já, né? Do jeito que tá indo essa quarentena. É, Vamos lá então, a nossa segunda aula de direito do consumidor. Vamos dar continuidade aí. Hoje a gente vai ver qual é o objeto do estudo, né, do direito do consumidor e os princípios aí que regem esse microsistema que a gente pode chamar, né? Afinal o CDC ele faz parte de um microsistema de proteção, não só proteção individual, mas proteção coletiva, né, dos consumidores, tá? Então vamos lá, vamos começar falando sobre o objeto do nosso estudo, né? O objeto do estudo é a Lei 8.078 de 90, que todo mundo conhece como Código de Defesa do Consumidor. O que a gente primeiro tem que destacar aí, se você está com a lei aí, quer pegar para acompanhar, só para dar uma folheada nela, você que nunca mexeu, acho que você já percebeu até que todo estabelecimento comercial tem um Código de Defesa do Consumidor ali de pé, ao lado do caixa, né? Encostado, até cheio de pó, porque ninguém usa, né? Mas é porque é uma exigência também que tenha à disposição um Código de Defesa do Consumidor nos estabelecimentos, tá? O Código de Defesa do Consumidor ele traz aí não só disposições em relação à responsabilidade civil, ao âmbito civil, ele traz também questões relativas a sanções administrativas, ele traz aí crimes contra o consumidor, ou seja, tipos específicos, tudo dentro do CDC. E além disso, no artigo 81, parágrafo único, nos seus incisos 1, 2 e 3, ele estabelece esse microsistema que eu disse sobre a tutela coletiva, ou seja, ele traz um sistema de jurisdição e de tutela coletiva, que são os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, tá bom? Então, vamos começar falando dos princípios que regem esse CDC. Onde estão os princípios? Antes de eu falar dos princípios, só rapidinho. No artigo 1º, como eu já acho que adiantei na aula passada, o CDC é uma norma de ordem pública, portanto é coercitivo, né, de aplicação, né, imediata. Nesse sentido, então, a gente pode dizer aí que ele tem que ser imposto. Né? Quando a gente fala que é uma norma coercitiva de ordem pública, ela é imposta, tem que ser aplicada. Portanto, entrando em princípios, onde estão dentro do CDC os princípios? Você abrindo o seu CDC aí, você vai ver que no artigo 4º ele traz os seus princípios. Princípios são pilares, né, que vão sustentar todo o arcabouço jurídico do CDC. Né? É a partir dos princípios que se entende toda a sistemática de funcionamento do Código de Defesa do Consumidor. Mas antes de falar disso, é preciso esclarecer uma diferença entre princípios e regras, né, pessoal? A gente sabe que o direito ele é feito de regras. Né? As regras são aquelas questões, são aquelas normas jurídicas com mais densidade normativa que a gente fala. Por quê? Porque é aquela que se encaixa ou a subsunção ao fato concreto da vida. Então, quando a gente fala, por exemplo, em direito penal, a gente tem um tipo penal, né? O fato tem que se adequar ao tipo. Então, a gente está falando de uma regra. Né? Acontece que no direito penal, mas aí a gente vai passando aí para o direito civil e para nossa matéria mesmo, direito do consumidor, o próprio Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, ele não consegue prever todas as situações possíveis do mundo da vida, né, do mundo fático. Então, o que acontece? Como não dá para prever tudo, né, como a gente tem milhares de regras, mas essas regras às vezes não conseguem prever tudo, esses fatos escorregam por essas regras e eles vão precisar do quê? De uma rede protetiva. Então, os princípios eles servem, então, como eu já disse em aula, e os alunos da Unip já tiveram a oportunidade de ver, Uninove, a gente tem, por baixo de todas essas regras aí,
os princípios como uma rede, igual aquelas redes de circo, sabe? De proteção, que os malabaristas ficam pulando e quando ele cai tem uma rede de proteção. Imagine que o malabarista é esse fato que escorregou das regras e ele, em vez de sair, se perder, ele é acobertado pelos princípios. Então, os princípios são utilizados justamente para darem uma instrumentação para que os juízes possam julgar todos os casos possíveis. Porque vige na nossa legislação o princípio no liquid, que significa que os juízes não podem deixar de julgar algo alegando que não tem norma prevendo para aquela situação, tá? Então, não tem um regramento. Segundo Canotilho, a gente tem normas jurídicas, que é um gênero, e esse gênero se divide em regras e princípios. Então, qual a diferença? As regras são mais densas, tem essa densificação normativa, aplica-se a situações específicas pela subsunção. Os princípios têm um caráter mais aberto. Então, os princípios eles vão abarcar as situações que escorregam da regra. É essa a ideia. Tá bom? Então, eu gosto muito de falar essa frase, eu deixei aqui no slide para vocês. A vida, imagine que a vida é um filme. Portanto, a vida é dinâmica. A lei é uma fotografia desse filme. Por quê? Porque a lei é estática, né? Quando faz uma lei, faz para aquela situação e fica estático. O que acontece? Passado um tempo, às vezes aquela lei não dá conta mais, né, do recado, ou seja, não dá para acompanhar a dinâmica da vida, e por isso a gente vê a edição de várias leis, mas os princípios servem justamente para dar essa flexibilidade para que os juízes possam julgar situações, às vezes, que uma lei com um regramento não consiga atingir. Ok? Estabelecidas essas premissas em relação a regras e princípios, vamos entrar no nosso primeiro princípio, o mais importante dentro do direito do consumidor, o princípio da vulnerabilidade. O que quer dizer isso? Pessoal, o consumidor, dentro do Código de Defesa do Consumidor, como regra, não existe exceção aqui, tá? Todos os consumidores são considerados vulneráveis. Mas por que são vulneráveis? Não é questão só de vulnerabilidade econômica, ele tem várias facetas dessa vulnerabilidade, mas a ideia é que o consumidor, numa relação de consumo, ele é a parte mais fraca, sempre, tá? Toda defesa do consumidor parte da premissa de que ele é vulnerável, então isso é uma máxima que tem que ser mantida. Eu vou ter aqui, então, uma situação em que eu vou ter o consumidor, né? Vamos ver aqui se cabe na tela. Aí, o consumidor aqui e o fornecedor aqui. O que vai acontecer? Com o CDC, eu vou ter uma equiparação do consumidor com o fornecedor. Ou seja, é o CDC que faz o consumidor ficar no mesmo patamar do fornecedor. Mas como que ele faz isso? Ele faz isso através do reconhecimento do que a gente pode falar de responsabilidade objetiva. Ele reconhece inversão do ônus da prova, op iuris ou op legis, né? Ele vai reconhecendo todas essas garantias ou direitos aí inerentes ou especiais ao consumidor para que efetivamente eles fiquem de forma equacionada, ou seja, no mesmo patamar. Então, essa é a ideia, né, de proteção e de vulnerabilidade do consumidor. Existem 4 formas de vulnerabilidade. Rapidamente, a gente tem a vulnerabilidade técnica, ou seja, o consumidor ele não tem o conhecimento, a expertise adequada para o seu direito. Eu dou exemplo do freio de carro. Você leva o seu carro para trocar uma pastilha de freio, você confia ali também, né? Você é vulnerável que aquela pastilha foi trocada por uma nova. E às vezes eles não trocam por uma nova, eles põem uma usada, né? E aí causa um acidente. Então vejam, o consumidor tem uma vulnerabilidade técnica. Ele também pode ter uma vulnerabilidade fática, ele não consegue demonstrar a dinâmica do evento.
a ideia da prova diabólica, né? A ideia então aqui que eu vou ter que ter uma inversão do ônus da prova. Eu não consigo demonstrar a situação, né? Mas, por exemplo, a loja tinha câmera, né? E aí sumiu a minha carteira. Ou a outra situação, num restaurante, etc. Se tem câmeras, você pede inversão do ônus da prova. É impossível você provar isso. Então, vulnerabilidade fática. Vulnerabilidade econômico-processual é quando o consumidor, a ideia de que o consumidor não tem condições financeiras para judicializar a demanda. Por quê? Porque o judiciário é caro. Claro, com exceção do juizado especial, que aí você abre mão, né, de determinado valor, ou seja, você sabe que até 20 salários eu posso entrar sem advogado, acima disso eu tenho que entrar com um advogado, mas assim, de qualquer forma, a gente sabe que ele vai poder ter um acesso, mas esse acesso é restrito. Então, se você quer proteger inteiramente seu direito, você vai ter que pagar um advogado. Vai custar caro, o processo demora. Então, essa vulnerabilidade econômica. E informacional. A vulnerabilidade informacional é porque ele não tem informações adequadas. Ou seja, eu não recebo as informações adequadas suficientes. Essa informação pode ser tanto para mais quanto para menos. Quando tem pouca informação, eu tenho a menos. E aí eu preciso efetivamente, eu sou um vulnerável em relação à informação. E às vezes contratos de banco, esses de cartão de crédito, tem informação demais, que é justamente para você desistir de ler. Então essa vulnerabilidade informacional é de um lado e do outro. Em relação à hipossuficiência, o consumidor hipossuficiente é aquele que não consegue comprovar o seu direito adequadamente. Hipossuficiente não significa o hipossuficiente do Código de Processo Civil, aquele que não tem condições de pagar. Não. Aqui o princípio da hipossuficiência, ele diz respeito a eu não conseguir provar o meu direito, eu não tenho condição de provar. Então, diz respeito à produção de prova, né? Quando o consumidor, além de vulnerável, porque ele sempre é vulnerável, ele não conseguir fazer prova, ele vai ser considerado hipossuficiente também. Mas nem todo vulnerável é hipossuficiente, mas todo hipossuficiente é vulnerável. Pegaram? Artigo 6º, inciso 8º do CDC, depois vai lá, dá uma lida, que aí se trata da inversão do ônus da prova OP e URIS, que a gente vai estudar depois, tá? Entrando aqui no último princípio da nossa aula, princípio da confiança. Você tem uma confiança em relação a determinadas instituições, aos fornecedores. E essa confiança que os consumidores têm, eles depositam por causa de uma expectativa em relação à credibilidade desses fornecedores. Por exemplo, você põe todo mês o seu salário num banco, você tem que confiar no banco. Plano de saúde, você paga todo mês, né? Com a perspectiva de que quando você precisar, né, você vai poder acionar o seguro, etc. Uma questão aqui, e isso eu ponho sempre aqui, porque às vezes em OAB, às vezes na minha prova, né, vocês podem se deparar. Uma decisão do STJ, né, para a gente encerrar aqui, o indivíduo ele comprou uma TV da marca Panasonic no exterior, beleza? Aí essa TV deu defeito. Ele comprou fora. A TV começou a dar defeito. Ele foi no autorizado, a autorizada falou: me desculpa, mas não tem garantia porque esse produto foi comprado no exterior. O que aconteceu? Esse indivíduo ficou revoltado, entrou com uma ação, ganhou em primeiro grau, ganhou em segundo grau e foi confirmada a decisão perante o Superior Tribunal de Justiça. Para quê? Para condenar a Panasonic, no caso, a prever aí, ou condená-la a reconhecer a garantia, ou seja, que o produto estava na garantia. Qual a ideia disso? Que as marcas mundiais elas se valem do cômodo da difusão, né? Ou seja, do bônus, elas também, pelo princípio, e aí eu destaco aqui a importância, pelo princípio da confiança, né, em relação ao produto adquirido no exterior, essa marca mundial ela tem que arcar com o ônus, então, portanto, em relação a esse produto ou serviço prestado. Então, vejam, esse princípio da confiança, ele está por trás também dessas relações de consumo que a gente realiza, tá? Então, a gente viu o objeto,
né? Lei 8.078 de 90. A gente viu a diferença entre princípios e regras. Depois a gente viu o princípio da vulnerabilidade e suas 4 facetas possíveis. A gente viu o princípio da hipossuficiência e viu que não quer dizer que não tem dinheiro, na verdade é porque eu não tenho meio de fazer prova, artigo 6º, inciso 8º, e a gente viu o princípio da confiança, né? O consumidor ele tem essa expectativa em relação à credibilidade do fornecedor, e se isso é quebrado, é possível ajuizar demanda, e um dos fundamentos dessa demanda pode ser o princípio da confiança como uma rede de proteção. Tá bom, pessoal? Então tá encerrando já aqui. Eu deixo o meu abraço e até a nossa próxima aula.